O crescimento e consequente ganho de importância que algumas economias emergentes tiveram no cenário internacional no início dos anos 2000 foi destaque no artigo Construindo uma Melhor Economia Global, BRICS, escrito por John Ney, economista e ex-presidente do grupo Goldman, e publicado no ano de 2001. Essa foi a primeira vez que o termo BRICS foi utilizado, inicialmente sem a África do Sul. Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006, realizada em Nova York, Estados Unidos, representantes do Brasil, da Rússia, da Índia e da China realizaram uma reunião que deu início a um trabalho conjunto do grupo, que passou a ser denominado BRICS. Nos anos seguintes, as reuniões dos países do BRICS contaram com a presença de chanceleres, reforçando a importância de uma cooperação entre eles. A configuração do BRICS começou a ser alterada em 2009, com a reunião dos chefes de Estado dos países e a oficialização de um novo grupo com a atuação no cenário econômico internacional. Apesar disso, é bom ressaltar, o BRICS não se tornou um bloco econômico formal e assim permanece até hoje. A partir de 2011, o grupo passou a ser conhecido como BRICS, com o ingresso da África do Sul. BRICS é o nome dado a um grupo de países emergentes que tem como objetivo a cooperação econômica e o desenvolvimento em conjunto. O BRICS não é um bloco econômico propriamente dito, mas sim um mecanismo internacional de atuação das principais economias emergentes do mundo atual, composto pelas nações emergentes que apresentaram maior taxa de crescimento nos últimos anos. O principal objetivo do BRICS é a cooperação ativa entre os países para que, em conjunto, possa avançar no desenvolvimento socioeconômico de seus territórios e garantir o crescimento de suas economias. A qualidade com que esse crescimento econômico acontece é também uma preocupação do BRICS, que objetiva alinhar o aperfeiçoamento de seu parque industrial e de suas atividades econômicas com o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, e alinhado com os objetivos estabelecidos pela ONU, o BRICS visa também a inclusão social e ao combate à pobreza e ao desemprego em seus países. O PIB do BRICS aumentou a uma taxa de 6% ao ano recentemente, o que é mais do que o crescimento apresentado pelos países da OCDE, por exemplo. Com isso, o BRICS é importante para o crescimento econômico, não somente do bloco, mas da economia internacional como um todo. Eles se destacam no cenário internacional como importantes centros econômicos e financeiros, que atuam de maneira a fortalecer economicamente o grupo e outras nações menos desenvolvidas e os países emergentes. Dessa forma, o BRICS amplia a inserção das economias emergentes no sistema econômico internacional e reforça a sua importância na composição da geopolítica global. O BRICS é importante para a economia mundial e para a maior inserção das economias em desenvolvimento no cenário internacional por meio do novo Banco de Desenvolvimento. Banco do BRICS é como ficou conhecido o novo Banco do Desenvolvimento. A ideia para a criação de uma instituição voltada ao desenvolvimento econômico dos países emergentes foi trazida pelos BRICS no ano de 2012. Durante a cúpula dos BRICS de 2014, realizada na cidade de Fortaleza, foi criado o novo Banco do Desenvolvimento, que iniciou as suas atividades em julho de 2015. A sede do NDB fica na cidade de Xangai, na China. O Banco do BRICS é uma instituição multilateral que tem como objetivo financiar projetos de infraestrutura nas economias emergentes e em desenvolvimento, sejam elas parte do grupo ou não, com o propósito de auxiliar no seu crescimento e desenvolvimento econômico sustentável. Países que fazem parte do BRICS. A partir de 2024, o Fórum dos BRICS começou a ser composto por 11 países emergentes. O nome BRICS é um acrônimo formado pela primeira letra do nome em inglês de cada um dos países que integram o grupo. São eles: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além dos 5 membros originais, 6 novos países emergentes foram aprovados para fazer parte dos BRICS a partir de 2024. O anúncio aconteceu no mês de agosto de 2023, durante a realização da 15ª Cúpula dos BRICS. São os novos membros dos BRICS dos seguintes países: Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Irã e Etiópia. As 6 nações foram selecionadas a partir de uma lista com mais de 20 estados candidatos, o que revela grande interesse na proposta. Principais características do BRICS. Os países que constituem o BRICS apresentam atualmente as principais economias emergentes do mundo. Levando em consideração os dados mais recentes do Fundo Monetário Internacional, o FMI, precisamos que a soma do PIB dos países do BRICS, incluindo os novos membros, representa 29,1% do PIB mundial,
ou 30,7 trilhões de dólares. A maior economia do bloco é, atualmente, a da China, cujo PIB chega a 19,37 trilhões de dólares. Diante disto, podemos dizer que a China é a principal economia do BRICS, detendo 62,9% de seu PIB. A movimentação do comércio internacional efetivada pelos países do BRICS equivale a quase 1/5 de todo o fluxo mundial de mercadorias. As economias emergentes do bloco são importantes países exportadores de combustíveis e matérias-primas, bem como de produtos industrializados como automóveis ou peças de automóveis, equipamentos eletrônicos, circuitos integrados e serviços variados. Veja a seguir os 3 principais itens da cesta de exportação de cada país do BRICS. Brasil: soja, petróleo e minérios de ferro. Rússia: petróleo, seja bruto e refinado, gás natural e tecnologias de informação e comunicação. Índia: tecnologias de informação, comunicação, petróleo e serviços de transporte. China: aparelhos de transmissão, sendo rádio, telefone e TV, tecnologias de informação e comunicação e acessórios para equipamentos e maquinários. África do Sul: ouro, platina e minérios de ferro. Argentina: soja, milho, carne bovina e bebidas, como vinho. Arábia Saudita: petróleo, gás natural, serviços de turismo, assim, em especial, o turismo religioso. Egito: petróleo, gás natural e serviços de turismo. Emirados Árabes Unidos: petróleo e gás natural. Etiópia: cana-de-açúcar, trigo, milho, batata e tubérculos. Irã: petróleo, gás natural e as indústrias do setor petroquímico. Uma parcela de aproximadamente 20% de todo o investimento estrangeiro direto, o IED, global, é direcionada aos países do BRICS. É importante pontuar também que há fluxos de investimentos e capitais entre as economias integrantes do bloco. Um exemplo são os investimentos que a China efetua no Brasil em setores como a infraestrutura, principalmente na transmissão e geração de energia, no setor de finanças e no agronegócio. Outro aspecto relevante dos países do BRICS diz respeito à sua população. Integram o grupo os 2 únicos países cuja população ultrapassou a marca de 1 bilhão de habitantes e que são os 2 territórios mais populosos do mundo. A China, com 1.444.216.000 habitantes, e a Índia, com 1.393.409.000 habitantes. Somadas as populações de todos eles, os países do BRICS abrigam aproximadamente 46,2% dos habitantes do mundo. Os impactos econômicos globais da BRICS. Crescimento econômico. Juntos, os países BRICS contribuem significativamente para o crescimento econômico global, representando cerca de 40% da população mundial e aproximadamente 25% do PIB global. Desafios e oportunidades. A ascensão do BRICS desafia a hegemonia econômica tradicionalmente dominada por países ocidentais, oferecendo novas oportunidades de comércio e investimentos. Diversificação de mercados. Os BRICS diversificam as fontes de crescimento econômico, reduzindo a dependência de economias desenvolvidas e promovendo a multipolaridade econômica. Iniciativas de desenvolvimento. Por meio do novo Banco de Desenvolvimento, NDB, os BRICS financiam projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, aumentando a capacidade produtiva e a integração regional. Comércios internacionais da BRICS e funcionamento. Os BRICS promovem integração comercial entre seus membros e com outros países, buscando reduzir barreiras tarifárias e facilitar o comércio. Os países BRICS estão diversificando suas exportações e indo além de commodities para incluir produtos manufaturados e serviços. Os BRICS frequentemente negociam acordos comerciais entre si e outros blocos econômicos, visando expandir suas relações comerciais. Realizam feiras de comércio e fóruns econômicos para fortalecer laços comerciais e promover investimentos. Desafios do BRICS e dilema brasileiro. Conforme pondera o professor Felipe, docente da graduação em Comércio Exterior da Universidade de Fortaleza, instituição mantida pela Fundação Edson Queiroz, o projeto do BRICS é dos objetivos que o seguem é imenso, multidimensional e dependente de inúmeras variáveis extremamente dinâmicas. Além de outras questões, o docente enxerga pontos de discordância como o conflito na Ucrânia, a pressão da China e Rússia pela contestação anti-ocidental, a relação da China e Índia, que divergem em muitos pontos quanto à agenda e as prioridades. A pressão no Brasil por uma moeda comum no lugar da simples substituição do dólar pelo yuan. Guidon ainda ressalta o dilema enfrentado pelo Brasil ao participar do BRICS. Segundo ele, a liderança atual compartilha da necessidade de melhor representatividade dos países do sul global, apoiando boa parte da agenda reformatista proposta.